Vamos lá direito. Boa tarde a todos. Se eu tiver que dar um nome a esse lanchinho, eu acabei de falar, é muito fácil. Eu tenho pressa. Porque foi exatamente esse lanchinho que alguns anos atrás, num dia provavelmente bastante difícil, mas que eu, graças a Deus, também não lembro os fatos, eu liguei para uma querida amiga, muito querida, chamada Rose Almeida, médica, disse para ela: Rose, preciso de uma ajuda sua, preciso de alguém que venha falar aqui sobre a morte. Ela disse: Marcos, você deve estar ficando mais doido ainda. O que está acontecendo? Eu disse: a nossa equipe, eu tenho certeza absoluta, acha que vai viver ad eterno. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Ela disse: Marcos, eu posso até fazer isso, mas vai demorar e eu tenho uma pessoa que pode lhe ajudar. Deixa comigo. Não passaram 10 minutos, eu recebi a ligação de Roseli. Não passaram 10 minutos. Oi, Marcos, tudo bem? Nós não nos conhecemos. Rose me falou a respeito de uma sua necessidade. O que você quer? Aí eu repeti para ela que eu tinha certeza que todas as pessoas que naquele momento que eu fui na nossa equipe iam viver a vida eterna, exceto, né, Moisés, nós dois. Ela disse: para quando você quer? Isso era uma quarta-feira, eu disse: para sexta. Que horas? Eu disse: meu Deus do céu, Deus me atendeu os pedidos. E na sexta-feira ela estava na Consiste para fazer a palestra. E repito, nós somos muito democratas e no sábado, na Nova Acrópole, Maurício me disse uma coisa que eu não esqueci, que fiz questão de gravar. Ditador não é tirano. O tirano é aquele que dita. E em 2 momentos, de tantas pessoas que nós trouxemos, nós nos demos ao luxo de não informar. Dessa vez nós resolvemos tornar público. Já disse a ela, já disse a todos que estão aqui, ou quase todos, que dos todos os 179, me perdoe, também não é, foi um dos melhores, na minha opinião, o melhor. Por quê? Porque eu comecei a ver esse tema de uma forma muito diferente. Esse tema que com certeza vai continuar sendo um grande tabu. Vamos lá, Moisés? Esse é o de número 180. E hoje nós estamos batendo mais do que o nosso recorde, que foi de 30, esse ano de 2009, esse é o 31º. Não é fácil fazer isso. Não é, Maurício? Vamos em frente. Dessa vez nós não vamos passar vídeo, como nós fazemos, e foi uma grande descoberta começar os eventos 10 minutos antes. Né, Nicole, com a nossa disciplina, assegurar que cumprimos e com os nossos vídeos nós alinhamos e criamos o clima. Depois nós vamos contar rapidamente, bem rapidamente, como foram esses 30 lanchinhos. Começamos com alguém extremamente polêmico de uma forma proposital. Paulo sempre esteve presente como um modelo de coragem. É verdade, tem passado por grandes provações. Ali está um breve resumo. Esse é o modelo, né, Julieta, que nós definimos. A foto para a pessoa, do nosso convidado, dentro do contexto, foi alguma coisa que marcou. Vamos em frente. Também Paulo, uma pessoa que mostrou que mudar faz parte da vida de uma forma muito natural. Vamos lá. Desafio enorme, lidar com pessoas que têm características excepcionais e não cumprimos essa meta. É preciso tornar claro. Nós tínhamos como meta no mês de maio trazer uma pessoa com síndrome de Down para fazer parte da nossa equipe. Estamos em débito. Luciano, o desafio do estágio dentro do contexto do trabalho. Querido Enio, acabou de lançar um livro. Vamos em frente. Judas, me lembro muito bem que foi próximo do carnaval. E mais uma vez a palavra disciplina, né, Geminiano, faz parte do nosso dia a dia. Não preciso falar, né? Um tema que ninguém... Volta, por favor, Moisés. Um tema que as pessoas acharam estranhíssimo, falar da arte da espada japonesa,
repito, disciplina. Alberto Muniz, secretário da Agricultura. Anislau Neto, um dos diretores da Souza Neto. Maria Sampaio acabou de realizar um grande congresso, presidente da BRH. Luciana, PhD, e disse uma coisa que muitas vezes nós esquecemos: a saúde começa pela boca. Alberto, escolhido principal executivo da Ciente, escolhido a empresa do ano pela BENI. Ronaldo, um modelo, acho, para todos nós, sobretudo para aqueles que são menos favorecidos. Foi menino de rua e hoje tem mais de mestrado. André Sá, um dos maiores arquitetos do Brasil. Querido Durval, que nos abriu muitas portas. Queridíssimo Durval, deu um modelo aqui para nós, criou a OAS. Esse aí não precisa explicar, todo mundo conhece. Edivaldo Boaventura, diretor-geral do Jornal à Tarde, presidente da Academia Baiana de Letras. Bel, querido Bel. Mudamos o Rio São Francisco, agora um dos afluentes vai se chamar Queiroz, o outro vai se chamar Matoso. Certo, Silvio? Vamos lá? Vamos lá? A Muni também acabou de escrever um livro, mais um livro. A Nasci Paim, um grande presente que Edivaldo Boaventura nos deu. Foi 2 vezes reitora da UERJ, secretária de Educação. Também muito querido Jaime, nosso grande presente. Jansen, excepcional exemplo. Michele. Vitor, presidente da FIEB. 2 ex-secretários. Secretário de Educação, secretário de Planejamento, secretário da Saúde, fizeram a caminhada de Santiago. Luiz Motti, recebemos alguns e-mails dos evangélicos e respondemos pontuais, porque estávamos trazendo um homossexual para falar. Peixinho, das pessoas que mais esteve presente no nosso dia a dia, em todos os momentos da nossa empresa. Não fique em pé não, vem para cá. A senhora, vem cá. Isso. Senta aqui. Zé, me ajuda a fazer as honras da casa. Senta aqui na frente. Vamos lá, Moisés. Tereza Paim, uma das pessoas que também encarou o desafio da mudança com muita força. E Ivan Paiva. Eu não sabia que o SAMU é o que é. 800 pessoas. Bom, eu procurei resumir, mas não foi fácil produzir, e quero repetir, isso foi feito para a nossa equipe de uma forma muito consciente. Vamos lá. Roseli, isso aqui é um pouco que nós fazemos, nós copiamos. E vou repetir uma frase que não sai da minha cabeça: se você não tem um talento para criar, tem que ter humildade de copiar. Copie, 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 que um belo dia você vai entender porque você está copiando. E mais tarde você vai ter a coragem de melhorar aquilo que você está copiando. Outro ponto. Não sou médico, mas sei que cada dia é um dia menos. Se eu puder, e essa é a ideia, administrar os meus batimentos, não de uma forma de vício, mas um hábito. Tenho dito que nós somos viciados, entre aspas, em adrenalina, serotonina, endorfina, dopamina. E toda vez que eu faço isso, eu me lembro de Uzel, e menina, né, Uzel? Mas o objetivo é trabalhar a adrenalina positiva, é não relaxar, é estar preparado. Nós estávamos fazendo há pouco uma determinada reunião e chegar lá, né? Aqueles minutos que antecedem uma fala, você tem que estar um pouco tenso, porque senão você relaxa e a coisa não funciona. Radicalmente contra a religião que eu fui educado, que foi a religião católica. Nós não temos que sofrer. Vamos lá?
Não queremos ser só técnicos, queremos ser grandes líderes, principalmente nos ambientes que nós ocupamos. E aí o primeiro pedido, me diga o que fazer e o que não fazer. Estou falando sério. Há uma semelhança muito grande do que você faz. Oscar, tem um campo ali. Não é o melhor, mas é um campo. Seja bem-vindo. Vamos lá, Moisés. Nós já detalhei como é que nós nos conhecemos. Não sei exatamente o nosso futuro, mas eu sei que nós já temos uma relação que para mim é um privilégio. Você sabe disso. Vamos lá, Moisés. Ali apenas um roteiro, não precisa dizer o ano, basta dizer um dia e mês. Posso dizer? Tá certo? Vamos lá, Moisés. E agora é diferente. E agora, oficialmente, um passo importante que nós vamos dar, né, Jorge? Hoje eu sei que a Odebrecht é sucesso por uma série de motivos, mas uma delas é porque ela tem uma coisa chamada cultura. E tivemos uma ideia, que é o próximo passo, de transformar de uma forma palpável, todos esses 180 eventos, 180 anos que nós realizamos. Nós vamos fazer um livro. Esse é o título. Podemos mudar tudo, né, Maurício? Temos mudado, vamos mudar. Mas esse é o conceito que faz parte do nosso dia a dia. A estrutura do livro, vamos lá, é essa. Repito, podemos mudar tudo. Aqui em cima, um briefing do que é a pessoa, a nível de contato, aqui a nível de currículo, e aqui um sopro de vida, uma mensagem, algo. Se tivesse somente uma coisa para falar, o que aquela pessoa iria escrever. Então, doutor Silvio, doutora Roseli, já vão se preparando. 24 linhas com 72 toques. E para todos os demais. Vamos lá? Mas isso foi feito pela segunda vez hoje, muitas vezes, para a nossa equipe. Eu não sei exatamente o que nós vamos ou o que vocês vão fazer. E não é para fazer antes, é para fazer algo diferente. Como cada um, como todos irão participar desse livro. Certo, André? Falar? A bola é sua. Seja mais bem-vindo. Sim, gente, boa tarde. Eu sou Roseli Tribo, eu sou assistente social, eu coordeno o serviço social no Hospital Aliança há 19 anos, né? E esse tema, ele nasceu da necessidade até de trabalhar dentro do hospital e viver o dia a dia da morte. Eu comecei a estudar a morte há mais ou menos uns 14 anos que eu estudo a morte. E aí resolvemos montar um curso. Esse curso se chama Viver o Seu Morrer. Esse curso eu dou no Ômega, já para os profissionais terapeutas transpessoais, onde é sábado o dia todo e domingo o dia todo. Aqui vai ser assim uma síntesezinha bem rápida sobre o que é o processo de morrer, mas eu tenho certeza que vão ficar coisas assim muito importantes. E, em primeiro lugar, eu quero passar uma reflexão, só para vocês lerem e perceberem o que é morrer. Pode passar.
Bem, gente, então, pegando esse gancho, quando eu recebi, eu tenho um arquivo só sobre morte, então tudo que é de morte eu arquivo. Quando eu recebi, eu disse, puxa, isso é perfeito para falar sobre a transformação do que a morte, porque todo mundo vai falar de morte, morte física. Não, nós morremos todos os dias e às vezes a gente não se dá conta dessa morte. Então eu vou apresentar e vocês vão poder perceber como é isso. Pode passar. Qual é o contrário de morte, gente? Quem sabe? Contrário de morte. Não, contrário de morte. Nascimento. Nascimento. Então vamos lá. Então o contrário de morte é nascimento. Pode passar. Então a sabedoria de viver a própria morte com dignidade. Então a gente tem que estar assim bem conectado. A gente foi cuidado quando a gente nasce e nós precisamos também do cuidado no momento do morrer. Exige uma competência técnico-científica junto à competência humana e o objetivo último da medicina, curar às vezes, aliviar frequentemente e confortar sempre. E a implementação dessa visão e valores nos garante viver com dignidade a própria morte. Bem, a vida ela pode ser descrita como uma migração através de muitas pequenas mortes, que nós chamamos as mortes do cotidiano. Pode voltar. Então, com essas pequenas mortes, nós podemos aprender a viver a grande morte. E agora a gente vai entrar nas pequenas mortes do cotidiano. Quais são as pequenas mortes do cotidiano? Quem poderia assim me dizer? O que vocês pensam assim? A morte do cotidiano, que às vezes a gente nem se dá conta. O que poderia ser? Como? Sai de criança. Isso. O que mais? O que mais? Sair do emprego. Isso. O que mais, gente? Trocar de namorado. Isso. Beleza. Então vamos lá. Pode passar. Então, quais são as pequenas... A primeira morte que a gente tem é o sono. Que a gente não se dá conta. Porque tem muita gente que dorme e não volta. Né? Então, o sono não deixa de ser. Pode passar. Então, o sono físico é uma morte. O divórcio, né? Uma grande morte. Né? É um sofrimento muito grande. A perda de oportunidades, mudança de trabalho, término de relações, alteração do status socioeconômico, aquela pessoa que perde tudo, é uma grande morte. Morte de entes queridos, que também não deixa de ser, e aprender com as mortes do cotidiano é estabelecer uma nova relação com o viver e o seu morrer. Pode passar. Então, a morte no cotidiano, existem pessoas que traçam suas vidas de acordo com o medo da morte. Existem pessoas que definem suas vidas segundo a alegria de viver. Os primeiros vivem morrendo e os últimos morrem vivendo. Então é bem interessante. Por que a gente tem medo da morte? Vamos tentar ver aí do que surge. Quem quer arriscar dizer por que tem medo da morte? Porque é desconhecido. Desconhecido. Que mais? Porque a gente nunca parou para pensar isso, né? Por que eu tenho medo da morte? Oi? Apego aos bens. Apego aos bens. Que mais? Que mais? Associado à dor. Do apego, né? Que você vai deixar as pessoas. Mas vamos lá ver quais são as coisas. O desejo da conservação da personalidade. Eu vou morrer, e aí? Como é que vai ficar? Como é que é? Como é que é do outro lado, ou não é? Né? Como é que vai ser? Eu acabei, como é? Encerrou? O que mais?
o apego às pessoas, às coisas, os status, né? Vou deixar as minhas coisas, do medo da despersonificação do morrer. Como é que eu vou ficar quando eu morrer? Né? A gente não pensa isso, tem muita gente que quer que maqueia, eu quero que me maqueiem para quando eu morrer. Isso nos Estados Unidos faz muito com o cadáver, né? Aqui também já estão fazendo. Do temor do processo final de morte, como é que vai ser a finalização, do receio de perder o controle, porque se perde mesmo o controle, né? A gente percebe isso muito nos hospitais, eu que vivo dia a dia no hospital com pacientes especiais, não chamo de terminais, porque terminais somos todos nós, né? São especiais, do receio de perder o controle, das dúvidas sobre a imortalidade, o que é que vai ser do outro lado, o que é que vai acontecer mais, o conhecido versus o desconhecido, e do sentimento de perda versus consciência de finitude. Agora sim, é uma palestra muito rápida. No curso a gente entra bem profundamente em cada tema, cada ponto que a gente fala. Só que aqui é impossível a gente fazer isso. Então é mais uma reflexão mesmo. Nós só queremos um dia agosto. Tá bom. Então assim, quais são as atitudes... Aquela frase que aparece embaixo, essa frase aqui. De Elizabeth Kubler-Ross. A morte pode ser a melhor experiência de sua vida, depende apenas de como você escolher viver. Elizabeth Kubler-Ross é médica psiquiatra, que ela faleceu agora 2 anos atrás, e foi a primeira pessoa que começou a trabalhar com o processo de morrer. E os livros dela são belíssimos, né? Eu tenho quase todos eles, quando lançaram, eu sempre estava comprando. E ela faleceu agora há 3 anos. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa, eu acho que é importante. Se vocês ficarem com isso, eu já vou ficar feliz com as atitudes diante da morte. E eu não digo só isso quando a pessoa está morrendo, a morte física. A gente vive isso no nosso dia a dia e a gente não se dá conta disso. Então, atitudes diante da morte. Ela não segue dessa forma. Elizabeth Kubler-Ross foi a primeira pessoa que fez dessa forma, negação, aceitação, raiva e tal. Mas isso não quer dizer que o paciente ou nós, a gente vai fazer isso nessa forma. Tem pacientes que eles morrem na negação, tem pacientes que morrem na raiva, tem pacientes, pouquíssimos chegam na aceitação. Mas isso aqui a gente vive no nosso dia a dia, a gente não se dá conta. Então, a negação é um mecanismo de defesa psicológica. E eu vou explicar como é isso. Proteção para ganhar tempo, pode passar. Para tentar escapar de uma realidade tida como cruel, negação das pessoas próximas dificulta a prosperação desse estado. Então, como é isso na negação? Eu vou para um hospital, por exemplo, e vou fazer um exame. Aí dá um diagnóstico. Aí eu entro na negação. Não pode ser. Esse exame está errado, o laboratório errou, o médico não presta, eu vou para outro médico, esse hospital não é isso. E aí entra na negação. E às vezes a gente faz isso no nosso dia a dia. Percebe? Às vezes você bate o carro, aí você diz, não pode ser, eu não acredito que eu bati o carro. Imagina, não podia estar acontecendo isso. E se a gente for pegando a nossa vida no dia a dia, a gente vai vendo que a gente passa por todas essas etapas. E às vezes a gente não se dá conta. Então é mais um alerta para a gente ficar atento. Porque se a gente começar a perceber essas questões, até para a gente, quando a gente acompanha algum paciente ou algum familiar nosso dentro do hospital, e a gente poder perceber quando nós, família, às vezes estamos na negação, ou o próprio paciente está na negação. Né? Pode passar. A raiva. E a raiva, ela é muito interessante na área hospitalar, que às vezes o paciente ele briga, ele apronta, a família apronta também. E isso para nós tem como uma coisa positiva. Que bom que ele está podendo fazer a catarse, que bom que ele está podendo falar, que ele está podendo xingar, que ele está podendo brigar. E isso a gente não tem que trazer para nós, da área de saúde, como uma coisa que ele está fazendo isso porque é Roseli, porque é Maria, porque é Paulo. Não, ele está fazendo isso porque é uma forma que ele está trazendo e ele está podendo desabafar o que ele está tendo. Então, na raiva, quando não é mais possível negar, frustração, dependência, não realização do sonho, por isso que entra na raiva, né? Ele não se conforma. A minha vida, eu estou aqui e a vida do outro continua. Ressentimento.
medo, incerteza sobre a morte, morrer, poxa, o que é que vai acontecer, eu vou morrer, como é que vai ser, autocomisseração, pena de si mesmo. E para dar continência à raiva, não tomá-la a nível pessoal. Né? Eu já tive pacientes conscientizados da própria relação com a morte. Eu já tive pacientes que às vezes a equipe chama e diz assim, Roseli, ó, vá lá conversar, porque realmente está difícil, é o paciente, é a família, eles estão assim, brigando com todo mundo, brigando com a equipe. E aí eu sempre falo com a equipe, eu falei, gente, isso não é pessoal, ele não está fazendo isso porque é você. E aí quando a gente vai conversar, a gente vai percebendo que ele estava querendo era mais atenção, ele estava querendo conversar e poder jogar para fora toda aquela raiva que ele estava sentindo. Porque não é fácil, né? Não é fácil. Eu falo até como família, depois no final eu vou contar o meu processo de morte também. Outra é a negociação barganha. A negociação barganha nós também fazemos no dia a dia, mas também com o paciente é um acordo que adia o desfecho inevitável. A maioria são feitas com Deus e mantidas em segredos. Eu deveria ter sido mais, se eu tivesse feito, isso não teria acontecido, e promessas. E a gente vê isso na área hospitalar, que o paciente às vezes ele fala para a equipe assim, olha, assim que eu sair daqui do hospital, eu vou fazer um churrasco, vou levar todo mundo lá para casa para a gente comemorar. Ele tem alta, ele nem lembra de churrasco, não lembra de nada. E às vezes a equipe, hoje lá com a gente não, porque todo mundo sabe das fases, né? A gente faz questão de trabalhar isso com a nossa equipe toda de enfermagem, eles sabem isso. E eles percebem qual é a fase que o paciente está ou a fase que a família está. E muitos chegam a dizer assim, já teve um que disse assim, olha, assim que eu sair eu vou lhe dar de presente um cavalo, falou para o técnico de enfermagem. Aí o técnico de enfermagem, na época, isso tem muitos anos, ele chegou e falou na enfermagem, olha, dona fulana, ele falou que vai me dar um cavalo. Aí ela disse, está vendo, você não entendeu que ele está na negociação e na barganha. Ele está barganhando. É a coisa da promessa. Se eu ficar bom, eu vou até o Bonfim andando a pé, ou eu vou a joelhos. Como essas pessoas fazem essas promessas? Né? Então é bom a gente saber essa negociação, essa barganha. Depois vem atitudes diante da morte, a depressão reativa. Às vezes o paciente é aquele paciente que ele já não está querendo muito contato com a equipe, ele não está querendo muito contato com ninguém. Ele está quieto lá, ele não quer mais saber de contato. É necessidade de ajuda externa. Então, viver o tempo que lhe resta com menos dor, sofrimento e angústia. Aí você pode contactar com a psicóloga já pode fazer o tratamento, poder ajudar. Tem a outra depressão, que é a depressão preparatória. Essa, ele já está mais do outro lado do que esse. Ele já está indo. Ele já está indo embora. Ele não quer mais negociação, ele não quer mais contato, ele não quer mais falar nada. Você chega no quarto, ele só está dormindo o tempo inteiro. Você escolhe o banheiro. Oi? Então, ele é uma necessidade de quietude diante da aproximação da morte. Pode passar. E para dar continência a essa depressão, toque carinhoso na mão, né? Afague os cabelos, vamos silencioso sentar-se ao lado. Nem precisa falar nada, tá? Deixar que ele exteriorize seu pesar até se ele quiser falar, você ouvir, né? Ter uma boa escuta, nessa ter mesmo, escutar. E depois tem a aceitação. Pouquíssimos pacientes chegam na aceitação, tá? Sentimento de resignação, onde ele já aceitou que ele está morrendo mesmo, ele já quer se despedir, ele já deixou tudo resolvido. É muito difícil chegar nessa aceitação. Mas ali, existe algumas coisas em comum desses pacientes que você conviveu que chegaram na aceitação? Você consegue identificar algumas coisas em comum deles? A cultura religiosa? Muitos pacientes que não têm a religião, quando chega na finalização, todos já estão ligados mesmo com Deus. Até sem religião, todos já ficam mais assim, ligados mesmo. E outros assim, já pedem para que a família possa tomar medicação, que não querem passar. Tipo um grande amigo meu, médico, que ele pediu que ele queria ser sedado. Ele queria fazer a passagem já sem, ele não queria ficar sem medicação.
ele já queria ser sedado para poder partir sem desse processo. Ele se despediu da família Você toda. está falando que seria, entre aspas, uma eutanásia? Não, não seria eutanásia. Porque tem, por exemplo, esse caso é um caso de câncer, né? E a dor era muito grande. Então eram medicações muito fortes até ele fazer a passagem. Só de morfina, exatamente. Então, para dar continência à aceitação, deixá-lo saber que está tudo bem, né? Que, olha, está tudo tranquilo. E é muito difícil chegar nisso, né? Para o paciente chegar nesse estágio é muito difícil. E aí poder falar, a família poder chegar e dizer, olha, está tudo bem, fique tranquilo, pode ir em paz, aqui está tudo resolvido, né? Gestos que deem a certeza da presença de alguém que ama até o fim. Pode passar. E se bem analisarmos, morre-se tantas vezes, tantas formas, para tantas coisas durante a vida, que inúmeras vezes passamos por essas fases do morrer sem sequer percebê-las. Elizabeth Kubler-Ross fala isso. E, pode passar, atitudes diante da morte ainda, cada pessoa tem uma forma particular de viver esses estágios. Esses estágios, eles não são dessa forma, negação, raiva, não. Às vezes a pessoa entrou na raiva e morre na raiva, às vezes ele está na raiva e volta para a depressão, da depressão. Então, assim, não tem uma forma para vivenciar. Pode passar. O tempo em cada fase variará de ser para ser e fique atento à sua tentativa de aliviar sua própria aflição ao lidar com atitudes de uma outra pessoa. Porque às vezes a família, ela fica tão assim ansiosa que às vezes até atrapalha o próprio paciente. Nunca me esqueço, teve um caso de um paciente que ele queria falar com alguém da equipe, ele queria dizer o que estava acontecendo com ele, mas a família não deixava, a família infantilizava muito. E aí quando ele, às vezes alguém da equipe entrava, a família dizia assim, mas ele não está ótimo? Quer dizer, o paciente estava péssimo. E a família dizia, mas ele não está ótimo, olha como ele está bem, olha como ele está, não sei o quê. Quer dizer, e às vezes é uma oportunidade que o paciente precisa falar, ele precisa dizer, né? E nesse caso ele faleceu junto com a enfermeira. A enfermeira, quando entrou no quarto, um pouco antes, ele pôde externar e dizer tudo o que estava acontecendo com ele, né? Os medos dele, por incrível, ele era um médico. E ele pôde dizer tudo o que estava acontecendo e ele dizia assim, puxa, mas a minha família não deixa eu falar. Eles não entendem, eu quero falar, eu quero me despedir, eu quero dizer o que está acontecendo, mas eles não deixam eu me colocar. Então, assim, eu acho que é uma coisa importante, né, quando a gente estiver acompanhando alguém da nossa família ou um amigo, a gente poder ficar um pouco atento a isso. Pode passar. Pedidos de alguém que está morrendo. Essa é uma parte que eu gosto muito do processo de morrer. A gente ficar muito atento ao que o paciente, às vezes ele fala. E às vezes a gente não se dá conta. Eu tive uma experiência muito linda dentro do hospital com uma funcionária nossa. E eu sempre dizia para o marido dela, eu dizia, olha, fique atento aos sonhos, fique atento a tudo que ela fale e me diga. E aí ele me disse, olha, dona Alzeli, essa noite ela gritou muito. Ela dizia, minha boneca, eu quero minha boneca, eu quero minha boneca. E aí, como eu já estava ligada na morte, né, que eu já trabalho há muito tempo, eu disse, e a boneca? Vamos dar uma boneca para ela. Aí falei com Rose, Rose, nós vamos ter que comprar uma boneca e dar uma boneca para ela. Aí cheguei para o diretor do hospital, eu disse, olha, tem uma parte na morte onde a gente trabalha pedidos de alguém que está morrendo. E ela está pedindo uma boneca. Eu gostaria que me disponibilizasse um dinheiro para a gente comprar uma boneca para ela. E aí, pedi para o marido ir, o marido comprou uma boneca, perguntou para ela, eu pedi que perguntasse se ela queria loura ou morena a boneca, ela disse que queria loura, de olhos verdes, ela era loura. E então, eles compraram a boneca e nós levamos a boneca, eu e Rose. Aí, foi no dia 12 de outubro, por incrível que pareça. Aí quando a gente chegou com a boneca, uma boneca grande, linda, que ela abriu a boneca assim, pegou a boneca e disse, essa boneca ninguém vai mexer nessa boneca. Porque na infância ela teve que dividir essa boneca dela com as outras irmãs. E isso dava muita raiva a ela. Né? Não é à toa que ela morre de câncer, a raiva mesmo. E aí ela pega a boneca e segura a boneca e diz, essa aqui ninguém vai mexer. E ela foi enterrada com a boneca. Então, assim, como a gente tem que estar atenta às questões, às vezes, de um pedido. Às vezes o paciente está mal e diz, eu quero meu passaporte. A pessoa diz,
tudo, né? Quer o passaporte? Está partindo. Quero escada, subir. Então, assim, são coisas e, assim, poder perceber os sonhos também, né? Que às vezes um sonho traz muita coisa. Então, preciso falar sobre meus sentimentos e pensamentos. É importante deixar o paciente falar. Aquele caso daquele médico que queria falar e a família não deixava. Preciso ser eu mesma, luz e sombra. Preciso que me vejam como pessoa. Preciso de honestidade e compaixão. Preciso que você seja confiável. Preciso que me toque e me olhe nos olhos. Preciso que respeitem minhas crenças. Preciso refletir sobre minha vida. Preciso que cuidem das pessoas que amo. Então, poder deixar isso claro para ele. Pode ir, fique tranquilo. Aqui eu vou cuidar das pessoas. E preciso dizer adeus. Então, a gente vê muito, às vezes, o paciente que ele espera alguém chegar para ele poder partir. E a gente vê muito isso nas UTIs, né? O paciente ele não vai embora enquanto ele não se despede, enquanto alguém que está no interior chegando, e a gente observa muito isso. Depois que essa pessoa chega, ele parte. Às vezes é um neto, às vezes é um filho, às vezes é um parente mais próximo. Então é muito lindo essa parte. Pode passar. E aí eu termino aqui. Aí teria outras coisas, EQM, experiência de quase morte, teria luto, uma série de coisas. Aqui é mais só para a gente dar uma refletida. E conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando tocares numa alma humana, seja apenas outra alma humana. Só podia ser Jung, né, para falar isso. E aí o que eu quero trazer para vocês é uma experiência minha. Acho que não é por isso, acho que não é à toa que eu estudei a morte, né? Eu acho que eu começo a estudar a morte há mais ou menos 10 anos, 11 anos, antes de meu pai falecer. Começa com meu pai. Filha única, altamente apegada ao meu pai, e até o pessoal do hospital dizia, meu Deus, quando esse pai de Roseli morrer vai ser um processo para ela. E foi aí que eu comecei a estudar a morte, 4 anos antes de ele morrer, mais ou menos. E quando ele faleceu, eu já, assim, foi muito difícil, porque naquele momento eu não era Roseli, assistente social, que estudava a morte, mas Roseli, a filha de seu Abel. Mas aí eu tive ferramentas também para poder propiciar essa morte dele com uma outra qualidade. Então, tipo assim, há 2 meses antes eu já sabia que meu pai ia partir, eu falava para o meu marido, eu dizia assim, não estou gostando. Os sonhos, ele sonhava muito com as pessoas que já tinham ido, e ele já não estava mais se conectando muito aqui, ele já achava que era melhor estar do outro lado, e aí ele teve que fazer 7 pontos. E na última, na cirurgia, quando ele voltou, ele infartou de novo na ponte. Então assim, ele não queria ficar mais. Mas antes da cirurgia eu possibilitei todo esse trabalho que eu estudo, de limpar as questões, né? Assim, eu chegava para ele e dizia assim, meu pai, tem alguma coisa que você gostaria de limpar comigo, que eu não fui legal? Você tem sim. E falava para mim, com minha mãe também, com meu filho também. Então assim, o que eu quero trazer é que a gente não tem que esperar chegar e estar numa UTI ou esperar estar numa situação tão delicada para você poder fechar essas questões com a família, com o marido, com o filho. Né? Assim, a gente que trabalha na área hospitalar, a gente vê isso, é tão interessante como a gente vê essas questões dentro de uma UTI. Às vezes aquela família, aquele paciente, ele está ali, mas aquela família estava toda desagregada. E quando ele vai para a UTI, a família se agrega novamente e fazem os acordos e fica todo mundo de bem e tal. Então aquele ser ele é utilizado como veículo mesmo. Então assim, a gente não esperar chegar nesse ponto, que a gente possa fazer nossos acordos, nossas relações ficarem melhores a cada dia, né? Não precisar chegar a ter um acidente e alguém internado no hospital para a gente poder fazer esses acordos. 30 minutos? Beleza, já tem tempo. E também eu não esperava que Deus eu ia ter que passar também por esse processo, né? Mas eu acho assim, que Deus só dá aquilo que você pode suportar. E há 2 anos atrás, meu marido foi para transplante, né, de fígado, e imagina, eu sendo da área de saúde, da equipe hospitalar de transplante, dentro do Aliança, onde eu participo das reuniões e tudo, e passei por todo esse processo. E eu acho que se não fosse essa força interna que eu tenho,
e também todo esse conhecimento, estudando um pouco isso, e eu dizia, meu Deus, se você está me dando isso, é porque tem um aprendizado. E aí eu quero ler para vocês uma experiência minha vivida. Meu marido está aqui comigo, e aí vai ser muito legal. Então eu agradeço o privilégio de poder encerrar a minha fala. Quer que chame 192? Oi? Não. Então eu agradeço o privilégio de poder encerrar a minha fala com um relato de ordem muito particular que torno público, por ilustrar de modo inequívoco a finalidade deste encontro e, na medida das minhas possibilidades, promover a minha contribuição enquanto assistente social inserida na área de saúde, e especialmente na qualidade de familiar de paciente submetido a cuidados especiais, ou seja, transplante de fígado. Assim, sempre emocionada, relato a vocês de modo sucinto a minha vivência atemporal ocorrida desde os idos de 2007. Bem, o familiar ao qual me refiro chama-se Roberto, é meu amigo, companheiro de todas as horas e meu marido. Em verdade, se faz necessário informar que Roberto, desde a infância, apresentou problemas no fígado, sendo por 2 vezes acometido pela hepatite. Contudo, as coisas foram sendo contornadas até o ano de 2007, quando já com o fígado muito comprometido foi cogitado como último recurso o transplante. Desde o início, a nossa peregrinação, nos inscrevendo na central de órgãos da nossa cidade, Salvador, onde aguardamos sem resultados por 1 ano. Claro, a esta altura nosso estado emocional estava muito abalado em razão que o quadro de Roberto continuava evoluindo negativamente e o tempo passando. Todavia, em atendimento ao nosso fervor, o nosso amigo celestial nos encaminhou um anjo em forma de médica que nos relatou ter tido um paciente que havia conseguido um transplante em Belo Horizonte, mesmo porque esta cidade detém, como algumas outras, uma cultura diferenciada no que tange ao processo de doação de órgãos, o que se configura como um fator determinante entre a vida e a morte para os pacientes necessitados deste procedimento extremo em razão da redução do tempo de espera. Após conversarmos com inúmeras pessoas, dentre elas a paciente da nossa amiga médica submetida ao transplante, esperançosos, resolvemos irmos para Belo Horizonte, já em consulta marcada com o Dr. Aguinaldo Lima, chefe da equipe médica de transplante do HC da referida cidade, onde fomos informados após a consulta que Roberto deveria transferir domicílio para a central de transplantes do BH. Aí começa meu processo todo de morte. A separação, ele tem que ficar lá, eu ficar aqui, né? E bem, foi solicitado, tivemos apoio de inúmeros anjos materializados. Contudo, apesar de toda essa gente boa ao nosso redor, a nossa separação forçada, em conjunto com inúmeras surpresas, começaram a agravar sentimentos como a saudade, as atribuições inerentes aos problemas financeiros para a manutenção de Roberto e BH, melancolia, ansiedade, uma inigualável confusão de emoções faziam de mim outra pessoa, a personificação da tristeza. Sem dúvida, nesta ocasião, fui erguida pela fé inabalável que sempre tive, que agora, talvez até quando, enquanto objetivo primeiro, procuro transmitir através da narrativa deste momento existencial vivenciado por mim. De fato, apegada na esperança, continuava trabalhando em Salvador e viajando mensalmente para estar com meu companheiro, dividir as crescentes preocupações e os fugazes momentos de paz. Em novembro de 2007, Roberto me ligou dizendo que estava indo para o HC, pois havia chegado um fígado compatível. Bom, o fígado era o tipo B, o mais difícil, tá? Aqui em Salvador a gente não conseguiu. De imediato o choro tomou conta de mim em uma mescla de medo e alegria. Fui para o aeroporto embarcar às 16 horas. Ao chegar, encontro Roberto arrasado, pois o fígado não havia servido. Em verdade, ele nem deu entrada no centro cirúrgico. Mesmo assim, muito decepcionada, procurei, através de minha forma espiritualizada de ser, dar o devido valor à minha vida, aproveitando para fazê-lo ver que tudo obedecia a uma ordem, mesmo que não consigamos entender de imediato. Uma semana depois, com ele mais tranquilo, retornei a Salvador. Minha vida era eu trabalhava e voltava, né? Ter que dar conta do hospital e conta de tudo da casa.
Desde o começo dessa situação, intensifiquei trabalhos visando a elevação espiritual, o controle e discernimento psicológico e, sobretudo, a manutenção da inabalável esperança, que mesmo em momentos cruciais nunca perdi. Então, assim, sendo a área de saúde, eu acho que ninguém pode tirar a esperança de ninguém, né? Ninguém. Finalmente, em 28 de dezembro, acontece o transplante de Roberto. Pelo sim e pelo não, após a ocorrência anterior, Roberto havia dito que só me avisaria após a equipe médica dar o sinal verde quanto à compatibilidade do órgão. E assim foi feito. Era domingo. Eu voltava de um filme que eu fui assistir sobre transplante de coração, quando subitamente recebo a ligação dele dizendo: pode vir, meu fígado chegou. Deus não sabia o que fazer. Novamente chorei, sorri num misto de alegria e medo. Comprei a passagem. Agora imagina, gente, compro a passagem sozinha, vou para Belo Horizonte, onde eu não conheço ninguém, e passo a noite inteira rezando, para de manhã chegar lá sozinha e medo de ligar. Imagina, o medo de ligar e saber o que é que tinha acontecido. Podia ter morrido, podia ter acontecido alguma coisa. Então, assim, era muita morte, né? Mas acho que Deus deu, porque falou, não, ela vai segurar legal. Acreditem, difícil descrever a minha angústia até as 9 horas, quando teria o resultado da intervenção. Em verdade, eu não tinha ideia que era tão forte. Liguei do outro lado, uma voz me disseram que tudo tinha transcorrido de modo tranquilo e que eu poderia ir vê-lo. Nesse momento, mais uma vez, me encantei com a grandeza e generosidade humana, em especial daquelas pessoas envolvidas no processo, corpo médico, equipe de enfermagem, enfim, todo o pessoal de saúde que até naquele momento não tinham noção que eu trabalhava como eles na mesma área. Ao chegar, encontro Roberto lúcido, a despeito de estar entubado. Reconhecendo-me apenas, piscou carinhosamente o olho. À tarde, já estubado, falava suavemente comigo. 2 dias depois, estava no quarto. Rompemos um ano novo dentro do HC. Meu neto nasce e eu também não vejo meu neto aqui. Era o meu sonho, dentro do Aliança, estar com o meu netinho, que eu dizia, eu vou estar na neonatologia, eu vou entrar, vou ver. Nada disso. Envoltos em uma áurea de alegria e paz. Passei mais uma semana em BH, pois força das obrigações tive que voltar, deixando o Roberto com a filha e com a irmã. Após 10 dias da bem-sucedida cirurgia, eu morro de novo. Quando pensava que tudo havia passado, em pleno trabalho, recebo uma ligação onde sou informada que havia surgido uma febre e que a equipe médica havia sido contactada e que o Roberto já estava internado no HC com trombose hepática. Respirei fundo, o ar entrou amargo. Corri para a sala da minha gerente, Graça, que antes de tudo é minha amiga e um ser muito especial, e chorei. Chorei muito, convicta que não aguentaria passar por tudo outra vez. Claro, diante do meu estado e sabendo ser pertinente o meu temor, minha amiga impunha o fraterno apoio, me trazendo para a realidade que confesso que naquele momento eu só queria fugir. Ela dizia, você vai aguentar sim, você é forte e Deus só nos dá aquilo que temos condições de aguentar. Acalme-se e aguente firme. Nesse momento do processo, tive um grande apoio da direção do hospital, minha superior hierárquica, minha equipe de assistentes sociais e de todos os funcionários do hospital, que, sabendo o que eu estava passando, desde meu sofrimento, estava estampado no meu semblante, me olhavam com generosa compaixão. Assim, sou muito grata ao hospital por ter me possibilitado estar junto do meu marido nos momentos mais cruciais. Então, assim, é muito legal você trabalhar numa empresa onde essa empresa entende o seu processo, né? Então, isso aí para mim foi fantástico. Voltei para Salvador e Roberto continuou internado, fazendo seu fortalecimento psicológico e logo estava mais forte, confiante, assumindo a salutar prática de colaborar com os demais pacientes. Ele andava pelo corredor, viu, e aconselhava todo mundo lá, dando depoimento dele enquanto transplantado, articulando mobilizações entre os amigos de Salvador, a ponto de arrecadar recursos pecuniários para a troca de todos os sofás-camas dos apartamentos da ala de transplantes e, muito especialmente, propagar a nossa imensa fé na providência divina. Em março, teve alta provisória e continuou fazendo os roteiros e exames até que em 1º de abril de 2009, engraçado, na hora que ele estava lá com a enfermeira, comprando o sofá-cama, porque ele conseguiu arrecadar dinheiro aqui com todos os amigos para poder ajudar o outro, né? Então ele sai dele para servir para o outro.
E aí, quando ele está lá, ele recebe uma ligação no dia 1º de abril, onde a médica diz, seu Roberto, seu fígado chegou. Aí ele disse, como? É brincadeira? É 1º de abril? Não, é verdade. Seu fígado chegou, o senhor tem 4 horas para chegar aqui para o senhor ser transplantado. Bom, gente, bem, de novo, aí o que acontece? Roberto me liga, né? Ele me liga. Então, em março, ele teve alta provisória e continuou fazendo os exames. Aí, ele me diz, de imediato me ligou em prantos e repetia, meu fígado chegou. Eu, completamente atônita, chorava e agradecia. Era o merecimento sendo reconhecido. Ele fez por isso. Bem, mais uma vez, passo a madrugada rezando com muito fervor, porém sempre pairava a sensação de insegurança. Somos humanos. Era o 2º transplante dele. Fui me acalmando gradualmente e tive plena convicção que Deus estaria com ele e toda a equipe durante a intervenção. Rezei muito e confiei. Entreguei. Cheguei em Belo Horizonte no dia seguinte amedrontada, liguei e escutei que o transplante havia sido um sucesso. Imediatamente pensei nas inúmeras pessoas que estiveram do nosso lado nessa trajetória. Serei eternamente grata, e todas elas pela forma cuidadosa, ética e generosa com que fomos acolhidos, e nunca me esquecerei de um rosto, um gesto, uma palavra, um simples olhar. Como é bom se saber humano e estar entre humanos. Roberto permaneceu durante 2 dias na UTI, no 3º já estava no quarto, onde foi assistido por mais 5 dias, quando recebeu alta médica. Fomos para a casa de amigos e passamos 10 dias juntos, enquanto as coisas se normalizavam de modo natural. Passados esses dias, novamente, por força de meu trabalho, retorno para Salvador, deixando o Roberto aos cuidados de amigos, até que pudesse voltar para o aconchego do lar. Assim, em 6 de maio de 2009, Roberto retorna para casa, com direito à festa de boas-vindas de todos os familiares. Hoje, Roberto está maravilhoso e acompanhado por uma competente equipe pelo respeitado ser humano de Dr. André Lira. Engordou 10 quilos, retornou às atividades e integrou-se à vida. Enfim, agora, sou uma pessoa muito mais arguta ao sofrimento dos outros. Já era, né? Conheço e reconheço em cada paciente e seus familiares um pouco de mim e da minha história de vida. Minha escuta aos soluços, mesmo sonorizados, tornou-se afiada na leitura de cada gesto. Vejo um ser humano que sofre como eu sofri. Assim me sinto uma pessoa melhor, quando consigo arrancar o brando sorriso daquele que chora. Exulto ao sentir que posso passar um pouco da segurança e confiança ao familiar que se interna, adoece e se amedronta junto ao seu ente querido. Muito obrigada pela oportunidade de dar este sincero depoimento público. Obrigada pela atenção e paciência. Obrigada por ter recebido a graça que acabo de relatar. Obrigada, Roberto, pela força, fé e perseverança. Você é um vencedor. E para concluir, eu gostaria de fazer um breve apelo a vocês que hoje me escutam. Faça necessário que transmitam a todos minha experiência, que deixo claro, é pública e tem como objetivo conscientizar o maior número possível de pessoas da necessidade de conhecer a importância da doação de órgãos, pois isto para muitos ainda é mito. Para minha e outras famílias é sinônimo de vida, sobretudo para aqueles que sentem a angústia do inexorável tempo. Sim, me exponho com grande satisfação. Meus valores são justos e têm apenas um peso e uma medida. Logo que a minha história tem o poder de atingir alguns corações aqui presentes e que esses corações acalentem essa ideia vital, tornando possível fazer a fila andar cada vez mais depressa. Só assim minha missão estará cumprida. E agradeço a esse espírito doador e todos os familiares que pela graça alcançaram a vida do meu companheiro de todas as horas e de meu marido. E outra coisa assim, gente, que eu peço, assim, essa importância da gente pensar no transplante. E a gente vê as campanhas aí de doação de órgãos, né? E as pessoas não querem saber. Entrem no site, pesquisem transplante, traga alguém, eu consigo para você na central de órgãos, alguém, uma assistente social maravilhosa que é Silvia, falar sobre doação de órgãos. Eu acho que assim, a gente precisa ter cultura nessa cidade. Eu precisei me separar do meu marido porque não tinha cultura aqui. E até os próprios médicos não têm cultura sobre transplante. Então, se essa cidade tivesse essa cultura, a gente não teria se separado, esse transplante teria acontecido aqui.
Então, assim, eu quero agradecer do fundo do meu coração de poder dar esse depoimento, falar um pouco sobre o processo do morrer, que eu acho que se eu também não estudasse esse processo do morrer, eu também não teria tido forças para entender tudo isso que acontece com a gente. Né? Respirei muito, trabalhei muitas questões minhas, com terapia, com muita coisa. E assim, poder falar é muito bom, né? E poder ajudar outras pessoas. E o Roberto hoje vai escrever um livro, já está começando, meu marido está aqui, levante. Está escrever um livro, ele já fez um DVD, porque a nossa missão vai ser essa, a gente poder ajudar outras pessoas que estão nessa caminhada, né? Que eu acho que é só dessa forma que a gente pode ajudar o outro, é passando a nossa experiência. E vem o lanchinho aqui com isso, que é passar a nossa experiência. E eu queria terminar com uma outra reflexão que é muito linda para a gente celebrar a vida, que eu acho que essa aí vai ser assim perfeita. Para isso que estamos aqui, para celebrar a vida. Perguntas, gostaria que vocês trouxessem alguma, porque a gente só cresce quando a gente interage. Antes de nós abrirmos a pergunta, Roberto, eu tenho que dizer uma coisa. Uma mulher dessa, você não precisa de um fígado, você precisa de 2 corações. Claro. Vem pra cá. Você não quer essa muda, não é? Quer dizer, vocês que permitir meu parceiro acreditar vale a pena. Acreditem sempre. Se vocês não desanimem no trabalho, com sua família, com seus filhos, seus pais, acreditem em você. A morte nunca esteve junto a mim. Em momento algum eu vi a morte. Eu sabia que ela estava se aproximando, mas eu afastei. Eu não deixei que ela chegasse perto. Eu acreditava que eu ia sair daqui. É muito importante. Eu nunca disse que eu era um doente. Eu não era um doente. Eu tinha que trocar uma peça. Quando você troca uma peça, eu não vou. Só precisava encontrar a peça. Era difícil, mas ela ia aparecer. E eu sempre esperei que aparecesse
Apareceram 3, meu Deus do céu. Quando eu vejo aquele trabalho do Drauzio Varela no Fantástico, que pessoas, milhares de pessoas estão esperando há anos um filho, aquele lá em cima me deu 3, um que não prestava, e um que por uma imprevisibilidade, ninguém soube até hoje por que aquela trombose da artéria hepática aconteceu. E 4 meses depois apareceu outro. Então é uma coisa inusitada. Eu dizia para mim, por que eu sou privilegiado? Eu não sou mais bonito, não sou melhor, mais do que ninguém. Mas eu acreditava que aquilo ia acontecer. No dia a dia com ela, com minha família, eu preservava ela de muitas coisas, preservava isso, e eu acreditando, vai acontecer. Não é fácil, é duro. Você vê a morte se aproximando, mas dizer, não, aqui você não chega. Aqui você não vai chegar. Eu tenho uma missão, né? Acho que a sua missão é você. Eu acho também, né? Aí já é o lado espiritual, o lado que você ganhou isso porque você tem uma missão aqui e que você não sabia. Deus, ele é sábio em tudo que faz. Ele vai te dando sinalizações. Durante a vida ele vai lhe sinalizando, e você não ouve. Porque não quer, porque é cômodo para você, isso em tudo, no seu trabalho, na sua vida. Gente, a empresa existe, a empresa é uma força que está ao seu lado, que se você se der, você consegue tudo que você quer dentro dela. Você como ser humano, como homem, como amigo, como empresário, como empregado. Eu estou fazendo uma analogia das duas coisas, porque é isso que acontece na vida. A vida é preciso se acreditar naquilo que você é, naquilo que você pode. E quando Deus foi me sinalizando, eu era empresário nessa época, eu fui largando para lá que nada, isso não tem nada a ver. Foi um grande empresário. Não tem nada a ver, não. Isso aqui, minha vida vai continuando, cara. Até o dia que ele virou assim, eu imagino que ele virou assim, tipo, esse cara tem que tomar uma grande. Eu não vou puxar o tapete dele de vez, porque ele puxa de vez e você vai embora mesmo. Ele tem uma puxadinha assim, eu caí. Aí despertei. E hoje estou aqui. Dessa nova vida, eu entregar a parte que ele queria, que ele está querendo que eu faça. Quer dar um pouco de mim para aqueles que estão precisando. Não falo isso financeiramente, não. Precisando de uma palavra, uma amizade, tantas beijo, associações, né? Um beijo, um abraço. A gente não se beija, a gente não se abraça. Mas é vergonha o homem se beijar. O que custa? Dá um abraço no teu amigo, assim, né? Diz, pô, tu é meu amigo mesmo, cara, dá um beijo nele. Que frescura que a gente tem de cultura antiga. Meu pai nunca me beijou. Meu pai tinha isso, nunca me beijou. Gente, eu estou nos irmãos, tem um tempo? Todo. Meu pai não me beijava, eu dizia, puxa, eu sentia aqui, puxa, mas era a cultura dele. E hoje, depois desse processo, eu passei a beijá-lo. Eu vi o quanto ele queria me beijar e não fez. Por que eu fiz isso? Eu disse, poxa, será que eu vou beijar meu pai no caixão? É tarde demais. Meu pai tem 86 anos, é meu ídolo. Por que eu nunca beijei meu pai? Então essas coisas todas, um beijo amigo. Quem você beijou um amigo? Né? Dá um abraço afetuoso. Né? Você já estava vendo uma novela aí, não sei o que a mulher fazia 5 quilômetros. O que é isso, gente? Alguém viu essa novela? O que é isso? Dá um beijo mesmo, cumprimento as pessoas. Olha o teu semelhante está ao seu lado, a pessoa que está sentada ao lado da sua carteira, está com dor de cabeça, não pede um remédio não, pede um conselho. A dor de cabeça é alguma coisa que está passando mal ali, não é físico, às vezes não é. É um conselho, uma palavra. Enfim, a vida é isso, é compartilhar, é se doar, é dar. E isso eu aprendi. Se eu já tinha um pouco disso antes, agora eu estou servir, né? Então, e essa maravilha que aliás não estava programado isso não, viu, gente? Eu nunca assisti uma palestra, ele estava dizendo, eu nunca assisti uma palestra da minha esposa. Quando eu vi o convite na internet, eu falei, poxa, ela é tão importante, eu sei que nem eu sabia. Acompanho todo o processo dela, da morte, a gente se discute muito sobre isso. Mas eu disse, não, hoje eu vou lá ver. E não sabia que ela era esse depoimento, não sabia que eu estaria participando dessa. Esse depoimento eu dei num seminário de
psicologia e serviço social que transforma. E essa frase que eu quero só para terminar, acreditar vale a pena, se todos votarem, é a frase do meu DVD, eu fiz um DVD com depoimento dessa minha estada, desse meu processo. Eu queria uma estada passageira nessa etapa da minha vida, e vai ser o título do meu livro que eu quero fazer para distribuir para aqueles que precisam realmente acreditar que vale a pena. Eu vou fazer uma afirmação, meu filho. A afirmação é a seguinte, que a minha mãe, da ela tem 90 anos, e está naquela fase mais para lá que para cá, realmente. E eu vou mudar minha postura com ela a partir de hoje. A pergunta é a seguinte, tanta luta assim para viver, como é que a senhora entende o suicídio? Eu tô fazendo essa pergunta porque ontem uma vizinha, mora há pouco tempo naquela casa lá, ela simplesmente conversava comigo e de repente cheguei em casa, a dona fulana se suicidou. Então me assustou realmente, eu vendo toda essa luta pela vida, como é que explica o ser humano não ter nada e morrer, querer morrer? Veja só, a palestra de suicídio eu não vou entrar porque seria uma outra palestra para a gente falar. Mas a gente na área de saúde, a gente recebe muitos casos na emergência que chegam e uma das coisas que me irrita terrivelmente é quando alguém diz assim, é pediátrico, está querendo chamar atenção. Não está, não. Quando ele tenta, ele está dizendo, eu estou precisando de ajuda. E às vezes, muitas vezes, a própria família e às vezes até a própria equipe de saúde não consegue enxergar isso. Porque quando ele tenta a primeira vez, até corta um pulso, ele está dizendo, eu vou me suicidar, vai chegar uma hora que eu vou conseguir. Então tem que estar muito atento a essas questões. Então acho que essa pessoa precisaria ver essa família, como é que estava esse caso dessa pessoa, se ela já estava em depressão. Se estava em depressão, tem que ficar ligada, seguro, o tempo inteiro junto, porque eu tive um caso de uma assistente social que trabalhou comigo lá no hospital, que ela desenvolveu a depressão de um dia para o outro, num plantão. Ela me ligou, ela disse, Roseli, eu não estou bem, eu quero ir embora. Eu falei, o que está acontecendo? Eu fui para o enterro de um amigo meu, eu não estou passando bem. Aí eu disse, então pega um atestado e vai embora. Atestado esse que ela não voltou, ela entrou em depressão profunda, ela começou a fazer tratamento, até que chegou um dia que a família, acho que eu não sei o que é que aconteceu, a mãe não morava aqui, morava fora, ela era casada, e ela acho que conseguiu assim mostrar para a família que ela estava bem. Só que um dia antes, ela queria subir no último andar do prédio. E aí o porteiro percebeu e avisou a família, disse, ela quer subir lá em cima, ela quer ir lá para cima. E seguraram ela. No dia seguinte, ela saiu sozinha de carro e disse que ia fazer massagem, ia fazer um relaxamento. Conclusão, ela se jogou daquele prédio em frente, do lado aqui de frente, Teresa de Lisieux, a questão há 2 anos. Exatamente, ela foi, fez a massagem, ficou mais zen ainda, né? Porque se tivesse feito algum trabalho de ground, talvez ela tivesse aterrado. E ela ficou mais zen, ela subiu no último andar e se jogou de costas. Quando a gente foi saber, nossa, foi terrível. Então, assim, é ficar atento mesmo, é fazer tratamento e tal. Então, assim, não é pedir. Porque cortou o pulso, está fazendo um pitizinho aí que não está bem. Não está bem, não. Ela vai fazer, sim. Ela pode não acontecer na primeira, na segunda, na terceira, ela consegue. Então, tem que ter muito atencioso a isso, né? Eu queria saber, por favor, sobre essa questão do governo que vai morrer em casa. Por favor, você pode perguntar melhor, É sobre o morrer em casa e morrer no hospital. O paciente tem que morrer no hospital. Eu acho que deve existir. Isso. Veja só, com os cuidados paliativos hoje, a melhor coisa é se morrer em casa. Nós morríamos como antigamente, nossos familiares, nossos avós. Eu me lembro que se morria em casa, a gente era pequeno, ficava, pelo menos lá em São Paulo, nós morávamos em casa, meus avós morreram dentro de casa e as crianças brincando. Tá. Hoje como é? Se morre sozinho dentro das UTIs. Então, nos hospitais, um trabalho muito humanização. Lá no Aliança, como é que funciona? Quando o paciente está já na finalização, é conversar com a família para se conseguir um apartamento
E essa família fica junto com ele para morrer num apartamento. E não morrer sozinho, não tem. Né? Muitas famílias têm medo. E aí dizem, não, eu prefiro que fique. Porque é o próprio medo que a família está de encarar a própria morte. Mas o ideal é o home care estar aí. Né? O home care está aí para que o paciente vá para casa. Então, se ele puder morrer em casa, com certeza, fantástico. Eu agora em abril passei uns dias na UTI que eu tive que limpar. Sim. Eu estou falando da sensação de confusão daquilo que você disse. Eu fiquei o tempo todo no susto, sabe? Quer dizer, eu não tinha nenhum sentimento de medo e nenhum de apego. Agora, você se sente um objeto, porque a turma te enfia nas máquinas, agora ninguém fala nada, né? Ele pega e faz e tal, e você não tem o menor controle. Entende? Você se sente um objeto. Sentimento zero. Estou falando do passou por isso. E é uma sensação assim, eu não tinha medo nenhum. Mas você não sente nada, porque, sabe, é muito chato. É por isso que a gente acha, eu penso que nas UTIs elas têm que ser humanizadas, né? A área hospitalar. Você está cuidando de alguém, você tem que se apresentar, mesmo que a pessoa esteja em coma. Lá no Aliança, eu tenho certeza disso, porque a equipe toda é preparada dessa forma. Até o paciente que está em coma é falado, eu sou fulana de tal, eu estou fazendo isso, eu vou fazer esse procedimento. Mesmo que o paciente esteja em coma, é falado. O único momento que eu vivi assim, que eu estava inteira, foi quando o Silvio invadiu, eu tenho enfermaria, ele invadiu, porque a lesão estava grande. E ele pegou na minha mão, só isso. Eu sabia que aquela hora eu podia ir ou ficar. Mas não houve nenhum sentido assim. O tempo todo é como se eu estivesse fora vendo uma pessoa, sabe? Não era isso. A senhora saiu do corpo físico? Não, o que eu sentia. Sim, é como porque se na experiência, porque na experiência de quase morte, a pessoa pode sair do corpo físico. Né? A gente fala um pouco nisso já, isso já tem provado. Sai mesmo, é um outro tempo, não é esse nosso tempo. Essa pessoa ela pode estar em vários locais, é a experiência de quase morte. E muitos pacientes na experiência de quase morte, eles ouvem. E a gente assim, fortalece muito isso nas UTIs. Converse com o paciente. Mas ele está em coma, não importa. Converse. Diga a ele coisas positivas. Olha, está todo mundo aqui, está fulano, cicrano, estamos aqui vibrando por você, nós estamos aqui todo mundo juntos e tal. E falar coisas positivas. Porque eu tenho um vídeo que é de um médico psiquiatra dos Estados Unidos, onde ele conseguiu relatar vários casos de EQM, pacientes que foram e voltaram, aonde eles contam tudo o que aconteceu e que eles ouviam. É super interessante. Então a gente tem que ter muito cuidado porque a gente fala perto do paciente que está em coma. Ele está em coma. Não, ele está em coma, mas a audição é a última coisa que perde. Essa linha termo da esperança em qualquer circunstância do seu marido e da aceitação da morte, de dizer, bom, já cumpri minha missão. Essa linha termo, o que ela faz para um paciente, para viver ou para morrer? É porque assim, eu acho que, eu penso, como espiritualista que eu sou, que a gente tem uma missão. Eu acho que o Roberto não ficou aqui de graça. Ele tem uma missão para cumprir, entendeu? Por isso que eu acho que ele está aqui. Ele tem um pacto lá em cima, que ele deve ter feito em algum momento, mesmo ele não tendo esse medo, talvez até no inconsciente dele, que ele tem uma missão. E ele sabe qual é a missão. Tanto que ele já está desenvolvendo essa missão. Entendeu? É para passar isso, é fazer o livro mesmo, é ajudar outras pessoas, está participando de uma associação de transplantados, está ajudando essa associação. Então ele volta com uma nova forma de viver. Mas o que ele abrevia? Veja só, no caso de meu pai, ele queria ir. Ele fez 7 pontos e ainda infarta na última ponte que ele faz. Ele não queria mais ficar. Era uma coisa muito bem negociada com ele, que ele não tinha mais vontade de viver, não tinha mais vontade de ficar aqui. Então eu acredito que para ele foi mais fácil fazer essa passagem. Né? Porque é muito difícil você se desapegar do corpo físico. É difícil de se desapegar de um lápis que você perde, de uma caneta. Perdi a caneta, perdi o lápis. Imagina você se desapegar da sua vida.
deixar as coisas. No meu curso, quando eu faço curso, no último dia, a gente passa para o pessoal escrever uma carta deixando o que você vai deixar. Bom, nessa carta já é um churorô, você começa a escrever o que você vai deixar. Porque ninguém faz isso, né? Ninguém escreve para dizer o que vai deixar, o que é que eu quero que fique aqui, o que é que eu não quero, e o que é que eu vou escrever na minha lápide. Quando fala em lápide, se dá conta, né? Então mas eu acho que é muito legal o tema. Se vocês puderem pesquisar, é muito interessante. Tem no site, eu fiz até esse curso com a Maria Helena Tromberto, que é a Papa em Tanatologia, lá em São Paulo. É o Instituto 4 Estações. É estações, sem cedilha, sem tio.com. Ali vocês pesquisem, tem muita coisa maravilhosa sobre o processo do mundo. Fala em lápide, eu herdei o nome do meu avô. Sim. Quando ele morreu, que eu via lá dentro do Campo Santo, eu me tremi nas bases. Lá não é fácil. Lá não é fácil para você. Tem uma visualização que a gente faz da escada. Você vai subindo e você vai se desapegando. Pô, na hora que você está fazendo essa visualização, você já começa a se apavorar. Né? Então não é fácil você deixar a vida. Né? Mais duas perguntas. Quem mais gostaria de falar? Toda avó paterna e materna. Fala mais alto, por favor. Tenho duas avós, minha avó paterna e a materna. Minha avó materna ela tem 67 anos. Ela tem tanto medo de morrer que se uma unha dela estiver doendo, ela vai no médico, procura vários médicos, pelo amor de Deus, não vamos morrer e tal. Já minha avó paterna é o contrário. Ela já comprou as roupas, ela tem 96 anos, já comprou roupa, já comprou caixão, já mandou fazer tudo, na maior tranquilidade. Se ela parar no hospital, a gente já vai morrer, eu me inscrevi de vocês, já fui no hospital várias vezes, na UTI, E como é a qualidade? Como é a qualidade de vida de uma avó e a qualidade de vida da outra? A da outra tem os familiares todos por perto, na minha mãe. E a outra? A outra nem tanto, porque todos os filhos dela já viajaram, moram longe, então ela vive praticamente só com as netas. É o que a gente vê muito na literatura, que é qualidade de vida, qualidade de morte. Você vai morrer da forma que você viveu. Se você viver legal, você vai morrer bem. Se você viveu mal, você vai morrer mal. Então, assim, como é a qualidade de vida? É interessante você pesquisar isso e perceber como é a vida dessa minha avó e como é a vida dessa. Porque uma não tem medo, já comprou, já está tudo pronto, já está tudo legal. A outra tem medo. O que é que ainda não está bem nela? O que é que ela ainda não conseguiu? Às vezes, muita coisa que ainda falta ela reconciliar, né? Se reconciliar. Mais alguma pergunta? Pois não. Por que durante algumas sessões de regressão? Essa coisa de regressão eu não mexo, né? Eu não sou psicóloga, eu não mexo. Eu sou assistente social. Você é psicóloga, é psicologia? Foi porque algumas pessoas morreram durante essas sessões. Eu não sei como foi. Regressão. Culpas antigas. Hã? Escolhe as culpas antigas e Eu não quer sei. voltar. Aí eu não sei. Prefiro não falar. Roseli, você disse que na palestra anterior, principalmente lá na série, você falou que algumas vezes os familiares ficam segurando a pessoa em vida eu tive um caso desse de uma amiga minha. A mãe fez uma cirurgia, ela complicou e essa filha era tão apegada a essa mãe que essa mãe ficou 3 meses internada dentro do hospital e não conseguia partir. E muitas vezes, aquilo que eu falei, a família não deixa o paciente embora, é muito apegado. Então assim, é muito egoísmo, eu acho isso muito egoísmo. Então acho que nesse momento você tem que ter muita compaixão daquele ser e poder dizer, meu Deus, eu falava para ela, eu disse assim, poxa, deixa sua mãe embora, deixa sua mãe, mas eu não vou poder viver. Mas como você vai viver se sua mãe nem está mais aqui? Sua mãe já está lá do outro lado e você ainda quer que você quer sua mãe? Mas eu quero que até hoje ela não se conforma da mãe ter morrido. Ficou 3 meses segurando a mãe. E realmente ela morreu longe dela. Ela não estava no dia. É aquilo que eu disse, às vezes um inesperado que chega no quarto é que faz a passagem.
Às vezes é uma enfermeira, às vezes é um médico, às vezes uma pessoa que entra é onde faz a passagem. Porque aquela família é tão apegada que o paciente não consegue fazer a passagem. Em alguns momentos, por esse apego que a família tem com o paciente antes de fazer a passagem, ele tem uma rápida melhora. Tem. E aí os familiares se afastam de certa forma. Isso. E aí ele faz a passagem. Aí a família acha que ele está bem, que ele está ótimo, então nós vamos para casa dormir. Daqui a pouco, quando chega em casa, já ligo. Olha, daria para vocês voltarem aqui para o hospital? A gente vê muito isso. E muitos vão embora na madrugada. Por quê? Porque é na hora que está todo mundo em casa. Aquelas pessoas mais apegadas não estão dentro do hospital. É muito interessante, a gente já observa isso na área hospitalar. Os desencarnes são mais na hora da madrugada. Roseli, muito obrigado, volte sempre. Obrigada, Marta. Muito obrigada pela presença, pela palestra. Agradecer também ao Roberto pelo depoimento, pela lição de vida. Te agradeço esse presente, onde é que consiste. Obrigada. Vou tirar uma foto. Enquanto bem vivos estamos.